Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título Selados para o Céu. Eu gostei muito aqui da forma como Mark Phelan colocou o termo selado e o selo primário. E quando eu falo selo primário, nós temos a convicção, né, de acordo com Ezequiel capítulo 12, capítulo 20, verso 12 e 20, que fala que santificar os meus sábados, porque servirão de sinal, para que saibais que eu sou o Senhor. Ou seja, essa qualificação distingue o que é o povo de Deus e qual que não é. O selo dignifica ou separa aqueles que são seus. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Não é o fato de o sábado ter esse selo de garantia daquele que pertence a Deus, deixa eu só reformular aqui. Não é o fato de que o sábado é uma garantia de que distingue o povo de Deus dos que não são, que deve ser visto como um único selo. O sábado é um selo secundário que primeiramente é recebido o Espírito Santo. Esse texto de Efésios 4, verso 30, e tem outro texto também aqui, Efésios 1, verso 13. Efésios 1, verso 13 nos diz assim, ó. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas de salvação, enquanto creram em Cristo, e Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Então o Espírito Santo é o selo primário que nos faz ter consciência de que o sétimo dia é o sábado do Senhor. E por que eu estou falando isso? Na Igreja Batista, Assembleia, Metodista, nossos irmãos evangélicos de várias denominações, eles também têm o Espírito Santo, que é o selo primário, e isso dignifica daqueles que pertencem a Deus. O Espírito Santo torna a pessoa santa, o Espírito Santo torna a pessoa qualificada, o Espírito Santo leva a pessoa à obediência, dentro daquilo que a realidade daquilo que eles conhecem os levam. Então, assim, eu tenho certeza que existe muito povo de Deus mais fora da Igreja Adventista do que dentro dela. Então, assim, o selo de Deus é o Espírito Santo, que me faz ter consciência, como o próprio Jesus falou, né, em João capítulo 16, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Capítulo 14 também enfatiza isso. Então, assim, ele me convence do pecado e me leva à obediência. Então, quando eu acredito nele, automaticamente eu respeito a sua palavra e eu o amo. Isso é uma prerrogativa única do Espírito Santo. Então, quando Deus disser, sai dela, povo meu, se cumprir o que está em Apocalipse 18, e o povo permanecer na rebeldia, muitos dos que estiverem vivos naquele momento e saírem de lá, se nunca guardar um sábado, entenderão que a perseguição, o decreto dominical, que tudo que está acontecendo, eventos que precedem o fechamento da porta da graça, né, que antecedem, então os faz sair de lá. E os que hoje descansam no Senhor, nas igrejas evangélicas, crendo que o domingo é o dia do Senhor, mas em sua concepção tem a convicção de que aquele é o dia do Senhor mesmo, Deus o salva lá. É diferente daquele que é rebelde, porque Ellen White descreve no Grande Conflito, muitos que guardam o domingo, crendo ser o dia do Senhor, o sétimo dia da semana, Deus o recebe a sua adoração, e eles serão salvos ali mesmo. Então, assim, dizer que o sábado é o selo único de Deus não em conformidade com o que a Bíblia fala. O selo de Deus é o Espírito Santo. O próprio Pedro, né, quando é descrito por Lucas, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e receberão o Espírito Santo. É uma dádiva de Deus. Ele qualifica. Só os que têm o Espírito Santo serão, de fato, separados por Deus. Serão aqueles que farão parte do povo de Deus. Então, assim, essa é uma garantia muito grande. E Apocalipse 14, 12 evidencia isso. Esse grupo, nesse momento, eles guardarão os mandamentos de Deus, como ênfase de que tem o Espírito Santo, ou como uma demonstração que tem o Espírito Santo. E em seguida, a fé em Jesus. Eu acabei agora de responder uma pergunta a um irmão meu, aqui da igreja, né, o irmão Marcos, quando fez a pergunta sobre o que você entende, ou qual a definição da fé em Jesus. Bem, o grego dá duas expressões, né? Ele tem tanto a questão da fé em Jesus, eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, como a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Nós iremos vencer com a fé que Cristo venceu. E iremos vencer
com a fé nele que venceu. Então a fé envolve tanto a fé nele, na vitória dele, quanto a fé dele, a fé que o qualificou. Essa é a condição que o Espírito Santo me dá. Nós venceremos com a fé de Jesus e com a fé em Jesus. E no decorrente aqui da lição, nós entendemos que a marca da besta também será colocada na testa, o mesmo lugar de acordo com Apocalipse capítulo 13, verso 16, que fala que será lá, no capítulo 7 fala que o sinal de Deus, o selo de Deus também estará na sua mente, aceitando. Quando fala que seria na testa ou na mão, envolve na mente, eu vou aceitar racionalmente, transgredir os mandamentos de Deus. E nisso inclui o sábado também, nesse período aqui. E ao aceitar a mão direita, que é a mão da força, a mão do trabalho, ela envolverá um trabalho voluntário, ou seja, eu aceitarei o trabalhar e a minha mente me levará a isso. Só que o texto fala na testa ou na mão. Então eu vou trabalhar, sabe? Mesmo que com resistência, mesmo que eu não aceite de imediato, mas eu serei forçado. Então eu não exercerei fé em Cristo para que espere sua providência. Então irei trabalhar, mesmo que sem aceitar de maneira natural. Mas com o tempo, quem aceita dessa forma, com resistência, demonstra ausência de fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós, irmãos, sejamos selados para o céu. Que esse selo seja uma garantia de que você pertence a Deus. Que esse selo nos qualifique como pertencentes ao Senhor. Como Jesus disse, né? Para o céu, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o hino que nós conhecemos, para o céu, por Jesus irei. Ele é o caminho, ele é a verdade. E é unicamente ele que nos leva à vida eterna. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e suplicamos que os Teus filhos que estão assistindo este vídeo sejam os selados do Senhor e que todos nós possamos buscar o selo, a pessoa do Espírito Santo, para termos uma vida qualificada, transformada, totalmente remodelada pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dignifica para sermos chamados filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.